assim, do ponto de vista político, que só vai ficar a fama de, tipo, nossa, que piada, esse lugar é uma desgraça, esse evento é uma porcaria. E pelo menos eles não passaram nada que pudesse atrapalhar a agricultura e a exploração de petróleo no Brasil. Assim, a agenda das ONGs, a agenda ambientalista no Brasil, ela foi pro saco, graças a Deus. Então, que bom. A gente tem que pegar aquela procissão do Curupira que rolou ali, com aqueles bichos andando. Pô, meu, que bom que terminou naquilo, cara. Aquilo foi a gente saiu no lucro. Os 4 bi, assim, estão saindo de graça. Imagina se fosse um baita evento. Leonardo DiCaprio e Greta Thunberg impondo sanções aqui no Brasil contra a agricultura. Isso poderia acontecer, era o sonho dos caras. E você viu esses 4 bi lá? Cara, assim, o que eu vi é o seguinte, lá, principalmente em Belém, tiveram algumas obras que foram entregues, só que o problema é que custo, né, cara? Por exemplo, tinha uma lá que é na Avenida das Docas, era uma obra bonita até, né, Arthur? Tava bem feito. O que era? É uma avenida lá que eles mexeram na avenida inteira, tal, ciclofaixa, um parque ali no meio, um negócio assim. Só que, cara, custou 400 milhões de reais. E aí compararam com uma cidade no interior de São Paulo que tinha feito uma obra bem parecida com aquela e gastou 40. Então, assim, pra que serviu no final das contas a COP? Depois que ela foi anunciada, o governo estadual, federal e municipal começaram a fazer várias obras, querendo fazer rápido pra estar pronto na COP com contrato de emergência. Que aí não precisa ter... Exato, dispensa de licitação, etc. E aí começou a roubalheira danada, né, cara? Tanto que, assim, a maioria dos dados que os governos têm que apresentar pra fazer determinadas obras, você falou da estrada lá que o Trump deu uma zoada, que ele falou, matou pra caramba. Vocês desmataram ali a Amazônia e estão fazendo um evento ali pra celebrar e tal. É claro que aquela obra é uma obra importante, no final das contas, né? Só que a maneira com que ela foi feita a toque de caixa por causa da COP. E aí, a partir disso, os governos, com a dispensa de licitação e contratação emergencial, eles basicamente dispensaram que eles precisassem provar e mostrar vários dados. Então, ficou tudo de maneira totalmente não transparente, né? Então, aquela obra, por exemplo, você tem que fazer uma compensação ambiental. Os governos... dane-se isso. E aí começou a ser criticado não só pelo Tribunal de Contas da União, mas até outras organizações também começaram a falar, meu, o que vocês estão fazendo aqui é claramente algo para enriquecer alguém. E a gente sabe quem, né? No caso do Pará, é a família Barbalho. A gente até tava vendo que lá no Pará, o governador é da família Barbalho, o senador é da família Barbalho, o prefeito é da família Barbalho, o TCE é da família Barbalho, o tribunal dos municípios que tem no Pará é dos Barbalhos, a mãe do cara era deputada federal, a tia dele é deputada federal, a família inteira tá na política, os caras mandam ali, é uma oligarquia nojenta, corrupta, né? E pra eles esse evento foi bom. Então, se alguém me pergunta sobre a COP, pra quem que foi bom pra família Barbalho. Isso não é só de lá, mas como que essas famílias elas se perpetuam no poder, sendo que todo mundo vê que estão cada vez mais pobres, mais miseráveis? Como que consegue ganhar a eleição? É o método político brasileiro. No Brasil, a gente fica muito preso na briga direita-esquerda. E lógico, a esquerda é nossa adversária. Clássica. Mas o grande problema histórico do Brasil é o que a gente chama de centrão. O Barbalho faz parte, vamos dizer, é o que a gente pode chamar de uma família oligárquica daquilo que se convenciona chamar de centrão. A política para eles é só uma forma de ficar repetindo esses ciclos. E quais são os ciclos? Coloca um monte de vereador, coloca um monte de prefeito, elege os deputados mandam emendas pra esses caras, você desvia um pedaço de emenda, com o dinheiro desviado você compra a voto da galera, e a galera vende o voto, porque o povo, nunca se esqueçam, o povo nunca é só vítima. O povo, em grande medida, é cúmplice no negócio. Se alguém tá vendendo o voto, o outro compra. Se eu tô comprando é porque alguém vai vender. Então a população vende o voto também pra esses caras. A população nem consegue avaliar se o governo do cara é bom ou ruim. Em geral, a população vê, teve show do Wesley Safadão? Teve. Então beleza, pô, tá bom o governo. Tá legal. Eu tava vendo, tem uma cidade no Maranhão agora, uma porcaria a cidade, chama Bacabal. Com todo respeito ao pessoal de Bacabal. Cidade... índices horríveis em praticamente tudo, e o prefeito, ele é conhecido por comprar voto. Tem vídeo dele, da turma dele comprando voto. O prefeito de Bacabal agora vai lançar uma espécie de um telão, vai fazer um evento agora enorme pra final Flamengo e Palmeiras. A maior parte do recurso que vai pra Bacabal coisa de 400 milhões por ano, quase 400 milhões, são recursos federais para sustentar a cidade. Eles só arrecadam 35 milhões de reais por ano. Uma cidade de 100 mil habitantes. É nada em termos de arrecadação. Ou seja, é uma cidade que é baseada no quê? Compra de voto. E a pessoa avalia se o cara é bom, se ele faz um show bom, se organizou agora um evento do Palmeiras versus Flamengo.
No fim do dia, o que acontece? Boa parte daquilo que a gente chama de política no Brasil é a repetição desse ciclo. Esse ciclo acontece em todos os lugares. E uma das coisas que a gente montou um partido pra gente enfrentar esse ciclo. Esse ciclo é o ciclo que torna o Brasil um lugar muito pobre. E você tem esse ciclo acontecendo com maior intensidade no Nordeste e no Norte. Então você vê essa família Barbalho, eles fazem isso com o Pará, e não é de hoje, é de muito tempo. Todos os índices do Pará são uma porcaria. O Pará vive de repasse do governo federal. A população continua votando neles porque vende o voto. Ou tá nesse esquema de influência, cargos e tal. E quem, vamos dizer, vê que a vida não tá ruim, se muda. Aí você tem hoje o Pará, ele é o 4º estado que mais manda migrantes para outros estados do Brasil. Então olha que paradoxal, as pessoas reelegem as mesmas pessoas, colocam as mesmas pessoas nessas mesmas posições, a vida não melhora, eventos corruptos acontecem, os escândalos de corrupção se repetem, e mesmo votando nele, a população fala, não, acho que eu vou pra Santa Catarina. Aí você tem um monte de paraense agora indo pra Santa Catarina, e nada contra procurar uma vida melhor. Mas por quê? Por que isso tá acontecendo? Por que as pessoas votam nos mesmos caras e não querem viver as consequências do próprio voto? Mesma coisa na Bahia. É uma coisa meio esquizofrênica, meio maluca. Mas acontece, né? Então a Bahia tá entregue para as mesmas famílias. Pará, Alagoas. Alagoas é o pior estado do Brasil. E Alagoas tá dividido com a família do Lira, do Calheiros e ainda tinha os Collor, né? É, então. Você vai ver, é um combo. Pois é. E como a gente sai disso? Tem que mudar que estrutura. O Renan tem uma proposta pra isso, que é a melhor de todas. Reforma A mudança, judicial. a mudança dos incentivos políticos. É o sistema de incentivos, cara. Assim, esse aqui, a gente tá tentando levar esse assunto, mas pouca gente tirando a gente. Na verdade, ninguém gosta de falar desse assunto. O PT não vai gostar de falar porque os aliados deles são o centrão. E o bolsonarismo não gosta de falar porque ele é o centrão. O Tarcísio tá se lançando pré-candidato, mas quem tá bancando a candidatura dele é o Kassab e o Ciro Nogueira, que basicamente tocam prefeitos que fazem isso. O PT, ele é aliado desses caras. O Barbalho é um dos maiores aliados do PT. O Barbalho só ganhou a COP porque era aliado do PT. A COP foi um prêmio pro Barbalho. Tipo, toma um evento de 4 bi, desvia, faz o que você quiser, aparece aí na imprensa mundial, você é nosso aliado. É isso. A gente quer mudar o sistema de incentivo. No Brasil, quais são os sistemas de incentivo na política? É emenda, eu não tô falando do roubo, que tem o roubo, é emenda, fundo partidário e fundo eleitoral. Esses são os prêmios, vamos dizer, institucionais dentro da lei que os políticos podem utilizar. Como é que você ganha esses prêmios? Se você elege vários deputados federais, então um partido está sempre interessado em eleger deputado federal, mais do que eleger governador, mais do que eleger prefeito, mais do que eleger deputado estadual, com certeza. O lance é eleger muito deputado federal, e com deputado federal você recebe mais fundo partidário, mais fundo eleitoral. E quanto mais deputado federal você tem mais emenda. E os deputados têm fortunas hoje em emendas. Fortunas. Hoje está em coisa de 50 bilhões por ano em emendas. Tá? É um valor absurdo, é uma aberração. Pois bem. Qual o sistema de incentivo? Se a política fosse uma gincana, ela funciona da seguinte maneira. Quanto mais deputado você elege, mais fundo partidário você tem, mais fundo eleitoral você tem e mais emenda você tem. Então, a única coisa que os partidos têm que fazer é eleger prefeitos e vereadores para eles fazerem base para você eleger deputado. E como é que eles fazem base? O deputado manda emenda, manda obra para aquela cidade inútil, que é uma cidade às vezes que não tem nem função, ela vive só de recurso federal, você desvia um pedaço da emenda como empreiteira de um amigo seu, um pedaço desse dinheiro você fica fazendo favores para as pessoas. A dona Zezé, ela tá precisando de um pneu para Kombi dela, furou uma cadeira de roda uma cadeira aqui. de rodas, quebrou minha cama. As demandas das pessoas são as mais absurdas possíveis. E eles vão dando. Aí você mantém aquela pessoa naquele ciclo, desvia dinheiro, compra voto, e essa base elege o deputado federal. E gira, é uma roda que fica girando permanentemente. O centrão é sobre isso. Então a gente tem que alterar o sistema de incentivo. Ou você vai lá e quebra a democracia, né? Dá um golpe. Ou você muda o que a gente tá colocando, que é, e se o sistema de incentivo pro cara receber emenda, fundo eleitoral e fundo partidário for o seguinte, olha, um prefeito e um governador tem que bater meta de educação, saúde, segurança. Ó, se você tem 15% de cobertura de esgoto e você entrega com 25% de cobertura de esgoto, aí você pode fazer o show do Safadão lá no fim do ano, como todo prefeito quer, os emendas pra fazer show do Safadão, senão não pode fazer show do Safadão. Aí você pode receber emenda, aí você pode mandar, por exemplo, o seu partido vai ter direito a receber um pouco mais de fundo partidário, fundo eleitoral. Baseado só em entrega que um prefeito e um governador fazem para as pessoas. Entrega metrificável, coisa que o IBGE estabelece. Olha, você tinha tantos assaltos por ano, agora você tem tantos assaltos por ano. Você tinha tantos, vamos dizer, tantos por cento de cobertura de esgoto, agora você tem tanto. A nota da tua escola no cyber era tanto, subiu para tanto. A nota no IDEB, mesma coisa. Você consegue metrificar questões fiscais também. E aí você, no fim, no frigir dos ovos, quanto melhor foi teu prefeito, mais pontos você tem para receber essas coisas. Seria a única maneira
que a gente teria para alterar essa dinâmica. Que aí os partidos políticos só vão se interessar em o quê? Vou colocar bom prefeito para administrar bem a cidade. E isso por quê? Em tese, essas coisas as pessoas deveriam saber avaliar. Os eleitores vão falar, sim, não, pô, sim, mas não existe isso. não existe, é mentira, a gente já tem que, assim, a gente... É aquele papo do distrital. Isso aí não muda nada. Não muda É, nada. então não muda, né? De você vigiar. Cara, a gente tem vigia a gente o tem prefeito